Varuna e seus amigos, desejando augúrios de feliz regresso, mesmo sabendo que haveria tristeza e sofrimento para muitos. Na hora marcada, todos estavam na plataforma de onde o veículo espacial os levaria de volta ao Jardim do Éden, Atlante, para a continuação de suas missões. Capítulo 6. O voo foi tão rápido como os demais, e, segundos depois, chegavam a Atlante. Desceram e encontraram-se com os outros membros da equipe. Atrás deles, podia-se ver um grupo de pessoas minúsculas, seres com cerca de 1 metro de altura, cor branca, olhos negros grandes sem pupilas, calvos e roupas estranhas aos atlantes. Uriel informou a Varuna as ordens dos superiores: como o grande expurgo está próximo, os nossos maiores pediram ajuda de espíritos de outros planetas. Um desses grupos fez questão de vir ao seu encontro, quando soube que você estava voltando do planeta azul. Dizem que o conhecem e que querem ser úteis em tudo o que for necessário. Varuna, como espírito aberto que era, achava toda ajuda bem-vinda, mas estranhava o fato de dizerem que o conheciam. Dirigiu-se ao grupo de anões, junto com Uriel e Saosa. Um deles adiantou-se do grupo, falando-lhe em linguajar perfeitamente compreensível: e salve, gentil Euvente. Salve, nobre Varuna. Aceite os votos de seus amigos de Carion. Sou Lashmi, sua amiga. Por um instante, Varuna ficou estático. A sua memória rebuscou rapidamente em seus arquivos mentais e lembrou-se de Carion e de Lashmi. Doce e meiga Lashmi. E ela estava ali junto dele. Seu rosto azul iluminou-se com um largo sorriso e seus olhos encheram-se de lágrimas. Doce e amada Lashmi. Varuna se ajoelhou de forma a ficar com a mesma altura dele e abraçou num amplexo emocionado. Varuna reencontrava Lashmi após 100 anos de separação. Gerbrandon havia proporcionado a Varuna a mais bela das surpresas ao convocar Lashmi e seus amigos de Carion. O retorno de Varuna e sua pequena equipe foi muito festejado por todos. A surpresa do reencontro com Lashmi foi emocionante, e assim que cumprimentou todos, aproveitou para marcar uma reunião geral. Mas, antes de conversar com sua equipe e a própria Lashmi, procurou Saesha para lhe dar ciência do andamento das atividades na Terra. Eles ficaram algumas horas trocando impressões sobre a Terra, o expurgo e todas as providências que deveriam ser tomadas. O ministro observou atentamente as gravações em vídeo mental que trouxeram da Terra, fazendo diversas anotações, para depois comentá-las com o coordenador do expurgo. Terminada a longa exposição, assim como os planos e conceitos que norteavam o futuro exílio, Saesha comentou: esperamos até este momento para lhe informar alguns fatos importantes. Não tínhamos muita certeza, mas agora as probabilidades apontam para a eclosão de uma grande guerra em Atlante. Varuna olhava para o ministro com olhar intrigado. Saesha prosseguiu: a atitude dos Urukians e seus aliados chegou a um limite onde não haverá mais dúvida de que irão se confrontar com os ocidentais. Deverá ser uma guerra mais encarniçada e cruel do que as demais, já que estão próximos de desenvolver armas de poder nunca visto. Acreditamos que terminará com a destruição de um dos lados. Varuna estava trêmulo. Armas nucleares eram desconhecidas dos atlantes, mas os espíritos do alto astral conheciam seus efeitos. Tiveram oportunidade de ver registros de uma guerra nuclear em outro planeta e ficaram horrorizados. Fora uma guerra total, com mais de 8 bilhões de mortes, cerca de 12 bilhões de seres atacados pela radioatividade e mais de 500 anos de lenta recuperação da atmosfera. As cenas que pudera ver nos registros o haviam enchido de horror, e agora tudo levava a crer que isto aconteceria no seu amado planeta. Saesha comentou, procurando amanar a preocupação estampada no rosto de Varuna: não acredito que se trate de uma guerra nuclear total. Deverá ser um conflito com armas tradicionais. Todavia estimamos que um dos lados deverá alcançar a bomba atômica antes do outro e poderá fazer uso dela para ganhar a guerra de forma mais rápida. Varuna sabia o que isso representava.
morte e destruição de modo terrível, como nunca fora visto. Nós calculamos que esta guerra dure de 6 a 10 anos. Você deverá acelerar todas as providências para o expurgo, já que durante a guerra, haverá uma mortalidade muito maior, facilitando a triagem dos espíritos. Varuna ia interromper Saisha, quando este, levantando a destra, parou. Eu sei que você desejava retirá-los gradualmente, mas não será possível. O expurgo continuará sendo gradual, mas os primeiros grupos deverão ser bem maiores do que você planejou. Em que isso afeta? Não sei ainda. Terei que conversar com a minha equipe, mas creio que não haverá maiores problemas. De qualquer maneira, não precisamos levar todos os exilados para o planeta azul numa única viagem, não acha? Saisha acomodou-se na poltrona, como se algo o incomodasse e falou, lentamente, como se procurasse as palavras certas. No início, não. Mas, logo após a guerra, deveremos começar com uma grande renovação. Para tal, precisamos eliminar a existência das faixas trevosas do astral inferior. Os seus candidatos ao expurgo são os que estão situados nas faixas vibratórias densas. Precisamos, em poucos anos, limpar a Tilantê dessa negridão, pois afeta grandemente o estado anímico das pessoas. Enquanto existirem trevas e espíritos que lá habitem, teremos obsessões, suicídios, vícios horrendos e deformações físicas e psíquicas. Temos, portanto, que retirar os que se comprazem nas trevas e levá-los o mais rápido para outro lugar. Por sua vez, a matéria astral pesada que compõe o astral inferior das densas trevas, dos abismos e das furnas profundas precisa ser destruída. Se continuasse a existir, essa vibração pesada poderia ser captada mentalmente, telepaticamente, por alguns renascidos, como acontece hoje, provocando as mais profundas doenças físicas e psíquicas. Varuna tinha dúvidas de que se não existissem mais espíritos trevosos, tendo sido todos removidos para a Terra, se ainda assim os renascidos estariam sob sua influência nefasta. Saisha captou sua indagação e respondeu-lhe prontamente, sim, pois o material astral é apenas exsudação dos pensamentos dos espíritos. Se a comunidade é positiva, constrói mentalmente um belo mundo. O mesmo acontece com o contrário. Ora, se o material do astral inferior permanecer, os homens continuarão a ter contato com os pensamentos antigos e devassos que geraram esse mesmo local. Tornar-se-ão cativos dos pensamentos desregrados, que irão apenas potencializar ainda mais seus próprios desregramentos. Para que entenda melhor, dá-lhe um exemplo grosseiro. Vamos imaginar que num determinado quarto, um tísico teve seus últimos momentos. Se esse quarto não for limpo e desinfetado, o próximo ocupante, se estiver com suas defesas físicas fracas, poderá contrair tuberculose. O mesmo acontece com o espírito. Se não estiver preparado, com atitudes salutares e mente elevada, poderá captar as vibrações negativas, tornando-se um doente contaminado pelos miasmas dos tenebrosos pensamentos alheios. Saisha continuou sua exposição. Precisamos limpar o astral inferior, especialmente com armas psicotrônicas que irão dissolver as densas vibrações. Não é aconselhável usar-se essas armas enquanto existirem espíritos no local, porque o lugar atingido entrará em combustão, emanando fogo e calor insuportáveis. Naturalmente, os espíritos que estiverem lá, no momento em que estiverem em pleno fogo, não serão queimados, mas terão a nítida sensação de estar sendo cozinhados vivos. A limpeza final do astral inferior é um corolário de sua missão, meu caro Varuna. A reunião ainda prosseguiu por algum tempo, com Varuna especificando datas e atividades, numa tentativa de estabelecer um novo cronograma em face das novas modificações surgidas com o advento imediato da guerra. Varuna tinha marcado uma reunião com sua equipe para o início da noite onde poderiam discutir detalhadamente todos os aspectos desta nova guerra.
Ele dirigiu-se para a grande sala de reunião, onde já estavam Vatragan e Gebrandon conversando com os demais sobre as belezas, assim como as deficiências sociológicas do planeta azul, que todos já chamavam carinhosamente de Terra. A bela Sarasvati era o centro das atenções, já que os Atlantes não conheciam espíritos femininos que apresentassem seios e fossem de origem mamífera. Vatragan estava feliz em apresentar Sarasvati como sendo sua esposa, o que o enchia de alegria e orgulho. Varuna cumprimentou a todos, procurando por Lakshmi, que tinha sido convidada e estava junto com um pequeno grupo de 6 carionenses no fundo da sala. Varuna viu, convidando-a a ficar perto dele, à sua direita. A maioria já conhecia os laços de amizade e amor fraternal que uniam a pequena Lakshmi ao gigante Varuna, de modo que não estranharam o convite. Além disso, ela era um espírito do mundo mental, estando no astral superior por amor ao próximo e sacrifício pessoal, assim como Gebrandon e mais 2 outros carionenses. Ele perguntou a Uriel o que já tinha sido realizado durante sua ausência. A equipe remanescente, coordenada por ela, tinha avançado bastante nos seus planos. Havia estabelecido uma espécie de fortaleza nas planícies lúgubres e escuras que antecedem as trevas. Tratava-se de uma edificação que tinha por objetivo capturar e manter sob estreita vigilância espíritos candidatos ao exílio. Era uma prisão, assim como um hospital, escola e, por fim, um transportador interplanetário. O prédio tinha 120 metros de base por 180 metros de altura. Tinha um formato piramidal. Havia uma entrada principal que dava para um hall, com mais de 8 elevadores que alcançavam os últimos andares, despejando-se num imenso átrio que descortinava o interior até o último andar. Não era o maior dos transportadores que havia de ser desenvolvido. Alguns seriam gigantescos, atingindo quase 500 metros de altura. Nos andares mais baixos ficavam os mais dementados, ocupando enormes galerias escuras onde dormiam profundamente. À medida que subiam até o topo do monumental prédio, iam ficando os elementos mais perigosos, assim como as áreas restritas aos alambaques, e no cimo, ficavam alojados os obreiros. Havia local para os enfermeiros em cada andar, sendo que no ápice, ficavam os ajudantes em renascimentos, os médicos e a equipe de comando. Um dos andares era uma verdadeira fortaleza com mais de 300 presos perigosos. A capacidade total era de 13.000 exilados e mais cerca de 4.000 obreiros. Fora devidamente testado com voo curto fora do perímetro orbital de Atlante, demonstrando que era capaz de ir aonde seus operadores desejassem. Varuna estranhou o formato e perguntou por que não foi feito um transportador retangular, e Uriel explicou-lhe o motivo de ser piramidal. A pirâmide, como você pode ver no visor, é totalmente negra, feita de material astral mais denso. Pode fazer voos curtos na atmosfera astral, mas não consegue cruzar grandes distâncias. Para tal, é preciso que lhe seja acoplada, como se fosse um chapéu, por uma nave de cor avermelhada, dirigida por espíritos do mundo mental. Eles irão acoplar-se no cimo da grande pirâmide e levar-nos até a Terra num ótimo. Uriel explicou que a enorme nave fora desenvolvida pelos carionenses que tinham grande conhecimento de propulsão astral. Eles conheciam também a forma de construção astral bem mais rápida do que o lento sistema tradicional de mentalização. Esse processo era lento e impreciso, já que dependia da mentalização do inconsciente. A médica informou que o prédio estava totalmente cheio de candidatos ao exílio, podendo ser transportado para o seu destino imediatamente. Quanto ao transporte do mundo mental, não haveria problema, já que Lakshmi e seus amigos de Carion haviam vindo nele. Como vocês capturaram esse primeiro grupo de pessoas? Na realidade, Mestre Varuna, foi algo muito fortuito, quase sem querer. Desenvolvemos o prédio no astral médio, fizemos extensos testes e o levamos para o seu local atual astral inferior. Quando menos esperamos, apareceram vários grupos de alambaques, solicitando audiência conosco.
Os guardiões se precaveram, permitindo que somente um grupo pequeno entrasse na nave. Varuna endireitou-se na poltrona, procurando ouvir tudo com muita atenção. Um dos chefes perguntou se aquele prédio tinha algo a ver com o grande Mikhail Varuna. Explicamos detalhadamente para que servia o prédio, assim como estávamos realmente a cargo do grande Mikhail. Uriel sorriu ao falar a palavra Mikhail, mestre da magia, pois para os Alambaques, Varuna era um poderoso mago. Qual não foi a nossa surpresa quando, no outro dia, esses mesmos chefes Alambaques trouxeram mais de 8.000 prisioneiros, a maioria totalmente desacordada e agrilhoada. Entregaram-nos sem que tivéssemos pleiteado e ofereceram-se para ir junto. Disseram-nos que assim que Varuna voltasse do planeta azul, que fossem chamados, pois queriam ser os primeiros a ir embora. Confirmaram que o grande Mikhail Varuna Mandrekan os tinha convidado para serem guias de povos, moldadores de nação e flagelos de Deus, e assim o seriam. Varuna estava satisfeito com os resultados. As coisas estavam melhor do que imaginara. Os Alambaques estavam com ele, o que facilitava em muito o seu trabalho. Nem tudo está tão fácil. Há vários grupos que estão se organizando nas sombras para evitar o exílio. Não desejam partir e muito menos servir ao que eles chamam de o impostor, Varuna. Vayu interrompeu a alegria do grupo, reportando os fatos mais recentes. Ele reportou que havia muitos dragões que não queriam partir, relutando em abandonar suas antigas posturas de ódio e revolta. Eles se recusam sistematicamente a obedecer às ordens dos guardiões. Acho muito natural. Os Alambaques nunca obedeceram a ninguém. Não são nem sequer unidos. A maioria luta por territórios e prisioneiros. O que devemos fazer é aproveitar todos os Alambaques que desejam trabalhar conosco e mandá-los o mais rápido para a Terra. Devemos deixar os que não querem ir para o final. Se no final do expurgo, dentro de algumas décadas, tivermos Alambaques ainda endurecidos no mal, renitentes em viajar para a Terra, teremos que usar de força e de coerção. Para eles, não teremos condescendência, tendo que obrigá-los a baixar a cerviz. Oremos para que não haja a necessidade do uso de força. Varuna resolveu comentar sobre a situação terrestre, explicando durante quase 2 horas, todos os detalhes da operação. Com a aceleração inicial do expurgo, devido à iminente guerra, algumas alterações deveriam ser introduzidas. Não se poderia fazer uma transferência lenta e gradual, exigindo que as primeiras levas fossem bem maiores do que inicialmente estimadas. Era um contratempo que não tinha sido previsto, o que representava a construção de muito mais transportadores, uma equipe maior e mais bem treinada e muito pouco tempo para eventuais falhas. Nem tudo corre como se prevê, nem mesmo no astral superior. Os espíritos superiores, cientes desses fatos, enviaram os amigos de Carion para ajudar no que fosse possível. Lashmei pediu a palavra, que lhe foi dada por Varuna. Nobre Varuna, conforme já lhe foi comunicado, nós temos equipamentos disponíveis para fazer grandes naves. Algumas delas podem ser maiores do que os seus mais altos Ziggurat, podendo transportar mais de 200.000 pessoas. Esse tipo de transporte não oferece acomodações adequadas para se transformar em hospital, impossibilitando a regeneração gradativa dos seus habitantes. Pode transportar alto número de pessoas e voltar para buscar mais em pouco tempo. O maior problema é capturar os bandidos, pois muitos deles estão em lugares quase inacessíveis, a não ser para os guardiões e, obviamente, os dragões. O comentário de Lashmei foi muito bem ouvido por todos. Transportar não seria o problema, capturar seria mais sério e difícil. Não se capturam 200.000 pessoas com tamanha facilidade, mas parece que os carionenses tinham mais ideias do que se podia imaginar. Lashmei, portanto, ao observar a expressão de desânimo no rosto da maioria dos presentes, continuou sua tranquila exposição. Não desanimem, meus amigos. Nós também tivemos um grande expurgo em Carion, há 700 anos,
sendo que na época nós expurgamos cerca de 360 milhões de pessoas, o que é pelo menos 12 vezes mais gente do que expurgaremos aqui, enviando para 8 planetas diferentes. Varuna olhou atentamente para Lashmei e lhe perguntou, como fizeram para capturar tanta gente? Usamos diversos processos. Primeiro, os dragões nos ajudaram, como estão começando a fazer aqui. No entanto, não os usamos na extensão desejada. Não soubemos cativá-los para nossa causa. Segundo, tivemos que lutar contra a maioria dos dragões que não quiseram ser exilados. Usamos armas psicotrônicas de alto impacto. Elas emitem não só a sensação de dor, como de imobilidade por algumas horas. Tivemos que formar legiões celestes para derrotar os dragões. E preciso dizer que os demônios rebeldes não formaram grandes grupos coesos. Pelo contrário, são pequenas gangues, como se fossem facções de rua compostas de transviados juvenis, o que dificulta um pouco a captura, já que elas se proliferam grandemente. Finalmente, após eliminar a resistência dos dragões, recolhemos o grande número de degradados através de raios tratores. Todos os presentes olharam para Lashmei com grande surpresa. O que era um raio trator? Gerbrandon meneou tristemente a cabeça, sabia bem o que era isso. Lashmei prosseguiu sua exposição, usando para tal uma emanação mental que desenhava uma forma pensamento, de tal modo que todos pudessem ver e entender como funcionava um raio trator. Inicialmente, é preciso dizer que todos os espíritos vibram em certas faixas que lhes são próprias. Os mais evoluídos vibram em faixas mais altas, emitindo campos energéticos de alta potência. Os menos evoluídos vibram de forma mais lenta, formando campos densos que podem ser registrados em certos aparelhos. Com emissão de um campo específico para grupos de frequências, ou seja, grupos de espíritos, podemos capturá-los como se fosse um ímã, puxando-os para um campo de força onde ficam aprisionados. Normalmente, quando um raio trator atinge um espírito, ele desmaia, podendo ou não sentir dor, sendo literalmente guindado até ao campo de aprisionamento, onde se tornará facilmente dominado. Retornará à consciência em algumas horas, a não ser que esteja em estado catatônico, o que, neste caso, continuará como estava. Os presentes estavam achando a ideia excelente e Lashmei complementou sua explicação. Nós fizemos naves gigantescas, com o formato de pequenas luas, para transportar até 500.000 prisioneiros, com enormes e poderosos raios tratores. Eles eram capturados e levados automaticamente para bordo da nave que, quando estava cheia, era transportada para o planeta de Zílio. Devemos usar os raios tratores com muita parcimônia, estragam grandemente os corpos astrais. Podem criar sérios problemas de readaptação no planeta Terra para os cativos do raio. Entre eles, a sensação de terror que pode levar à mais profunda loucura. Devemos usá-los somente contra os mais impenitentes dos alambacas. Todavia, meus amigos, o mais grave não é capturá-los e transportá-los, mas aclimatá-los no planeta de Zílio. Todos olhavam com muita atenção. Não podemos apenas descarregar 200.000 pessoas como se fosse um transporte de carga. Não se trata de pessoas normais. São criminosos perigosos. Precisam ser aprisionados, conduzidos gradativamente à regeneração e renascer de forma ordenada, organizada e disciplinada. E preciso, antes mesmo de capturá-los e transportá-los, organizar grandes prédios no astral da Terra para onde, quando ali chegarem, poderem ser encaminhados. Eles serão internados em hospitais prisões já previamente preparados. Deve-se dar preferência aos locais escolhidos. Por exemplo, se forem ingressar na Suméria, como parece ser o plano de Mestre Varuna, deverá existir um número adequado de estabelecimentos no local, de forma a abrigar os degradados. Varuna olhava para Lashmei embevecido. Ela era minúscula em comparação aos enormes Atlantes,
mas se comportava como uma doce princesa, expondo tudo sem afetação, sem ritos ou gestos estranhos. Suas palavras fluíam calmamente, com entonação adequada. Quando era para alertar de algo grave, seu tom tornava-se mais grave sem, no entanto, apresentar a teatralidade que muitos gostam de impor, quando vão falar algo que julgam ter importância. Varuna olhou para Radziel, responsável pela parte administrativa do plano, e lhe disse: Amigo Radziel, creio que a ideia de Lashmei é perfeita. Além do que já foi testada no expurgo de Carion. Sugiro que você planeje, junto com Lashmei e Gerbrandon, um projeto mais amplo possível. Radziel assentiu e comentou. Aliás, a nobre Lashmei e seus amigos carionenses já nos tinham alertado para tal fato. Já temos um esboço que gostaríamos de colocar à sua apreciação. Para Varuna era surpresa em cima de surpresa. O reencontro de Lashmei. A eclosão de uma guerra mundial. Equipamentos de que nunca tinha ouvido falar. Os planos estavam muito mais adiantados do que podia imaginar. Só lhe restava parabenizar sua equipe pelas iniciativas tomadas. A qualidade de uma equipe repousa na iniciativa que cada um é capaz de tomar, e na liberdade que o coordenador permite que seja tomada. Radziel começou expondo os detalhes do que já tinha feito. Explicou que agora era apenas uma adequação do projeto às necessidades da Terra. Sugeriu que com o primeiro expurgo, um grande grupo de planejadores e inclusive alguns amigos de Carion fossem para a Terra. Varuna achou a ideia muito sábia e não via nenhum empecilho já que os 600 habitantes de Carion estavam dispostos a ir até lá. A reunião durou mais algum tempo, onde se puderam definir alguns passos. Inicialmente, o prédio nave, que já estava pronto e cheio de exilados, deveria ser enviado para a Terra. Essa nave ficaria lá, servindo de hospital, prisão e centro de renascimento. Varuna iria com eles e mais quantos alambacas quisessem ir. Poderiam iniciar com Mitraton os renascimentos inicialmente planejados para Suméria e o Vale do Nilo. Varuna voltaria para dar andamento ao restante do expurgo, ou seja, em tempo hábil para fiscalizar e coordenar os eventos durante a Guerra Mundial, onde quase 50% dos degradados seriam retirados do astral inferior de Atlante. Significava dizer que, em 5 anos, mais de 15 milhões de pessoas teriam que ser transportadas para fora do planeta. Era uma média de 3 milhões de pessoas por ano, através de 15 viagens anuais com 200 mil pessoas. Muita gente. Os carionenses ensinariam os atlantes a construir novas naves com raios tratores. Era necessário que os atlantes refizessem em parte os equipamentos já que os habitantes de Carion eram muito menores do que eles, exigindo certas adaptações. Para completar o esquema, os atlantes aprenderiam as técnicas de combate aos dragões que os carionenses tinham desenvolvido. Os guardiões astrais de Atlante lutavam com armas psicotrônicas de baixo impacto. Era necessário fazer mira para que o raio atingisse o alvo. O tiro, por mais certeiro que fosse, dava a chance ao inimigo de fugir, pois o impacto era baixo, causando apenas a sensação de dor e, muito raramente, o desmaio provocado por um tiro certeiro em algum ponto vital do corpo astral que o dava nítida sensação de morte. As armas que os pequenos seres de Carion tinham trazido eram absolutamente fantásticas. Não era preciso se fazer mira. Bastava fixar no pequeno visor as faixas vibratórias a ser atingidas e abrir fogo. Não se tratava de um raio, e sim, de um facho de luz que se alagava, abrangendo mais de 1000 metros à frente, e uma abertura de 3 a 4 quilômetros. O facho de luz tinha várias intensidades, desde a mais baixa que apenas atordoava o espírito, até a mais alta que ao atingir o alvo, deixava-o completamente desacordado por 2 ou mais horas. Outro ponto importante é que o feixe de luz podia ser disparado mesmo quando guardiões e alambaques estivessem misturados. Os alambaques seriam atingidos e os guardiões, por serem mais evoluídos, pertencentes ao astral médio,
não seriam afetados. Tratava-se, pois, de uma arma muito avançada. Varuna retirou-se da reunião com Lakshmi, levando-a para seus aposentos. Queriam colocar em dia, 100 anos de ausência. Ele foi logo lhe perguntando como foi que veio parar em Atlante. Lakshmi explicou que um expurgo é um fato importante na galáxia. Todos os planetas civilizados são informados, de tal forma que muitos são aqueles que se candidatam a algum trabalho meritório junto aos necessitados. Gebrandon solicitara sua presença, se fosse possível, pois sabia que laços de amizade os uniam. Além disso, sua candidatura fora bem aceita por seus superiores. Não foi à toa que Varuna fora treinada em Carrion antes de renascer, e nem que ele e Lakshmi estavam juntos novamente. Minha querida Lakshmi, gostaria que me contasse tudo o que lhe aconteceu neste século. Lakshmi contou sua história de forma sucinta. Ela continuara baseada em Carrion. Ampliara suas atividades e sua educação formal, formando-se como médica especializada em genética interplanetária. Estivera em vários planetas, trabalhando em projetos maravilhosos os quais passaria dias relatando a Varuna. Varuna continuou escutando a vida de Lakshmi durante estes 100 e poucos anos de separação. Varuna continuava, no entanto, sem entender o que Lakshmi, tão evoluída, a mais evoluída de todo o grupo junto com Gebrandon e Mitratum, desejava em Atlante. Sentindo suas dúvidas, desnudou suas mais íntimas emoções. Caro Varuna, ser-lhe-ei honesta nas minhas revelações, e espero que, de certo modo, você possa me ajudar. Varuna olhou preocupado. O que seria? Recentemente fui recebida com carinho e atenção pelos meus superiores. Congratularam-se comigo pelo meu esforço na medicina e nas grandes realizações científicas, mas alertaram-me para algumas lacunas ainda existentes na minha evolução. O que poderia ser? Perguntava-se Varuna. Lakshmi era um modelo de espírito feminino, inteligente, sensível, atenciosa e forte. Qual o atributo que lhe faltava? Meus guias me disseram que havia uma distorção nos meus sentimentos. Entenda bem, caro Varuna, o ideal é que cada espírito ame todos da raça humana como se fossem seus próprios filhos. Os mais velhos devem ser amados como se fossem nossos pais, os de nossa idade, como se fossem nossos irmãos, e os mais novos, nossos filhos. E nesse ponto que meus sentimentos se ressente. Amo a todos em tese, em teoria. Os meus mentores dizem que preciso amar de fato, e não há nada como amar a escória, os aleijados, os criminosos, os degradados. Disseram-me que viesse a Atlante e me tornasse a mãe de todos os exilados. Que viria a ser um grande espírito no dia em que os visse como meus filhos desviados do caminho do bem. Que seria uma luz no firmamento, no dia em que os exilados me vissem como sua mãe espiritual. Para isso, necessito ser útil. E preciso servir de forma humilde, com o coração amoroso e devotando a existência aos menores. Lakshmi parou de falar por um instante. Varuna analisava suas palavras, vendo que aquilo também lhe servia. Até então se via como coordenador do expurgo. Tinha piedade e comiseração pelos exilados, mas não tinha amor. Só demonstrara esse magno sentimento em poucas ocasiões, sendo uma delas quando se condoera com a situação do homem lagarto, mas de resto, havia uma certa distância de tudo, como se aquilo não o afetasse. Agora via melhor. Se Lakshmi deveria ser a grande mãe, assim como Uriel e todas as mulheres, ele deveria ser o pai, assim como Vartragan, Gebrandon, Sandalpon, Radziel e todos os homens. Ser pai não era se derreter em carinhos extemporâneos, em deleites infantis e carícias despropositadas. Aqueles exilados eram perigosos assassinos, ladrões e depravados, mas precisavam de amor e devoção. Somente esse sentimento poderia destruir a carapaça dura e impenetrável que tinham construído para se proteger da injustiça aparente do mundo. Você sabe, meu amigo,
que penso muito na mãe de uma criança mentalmente e fisicamente debilitada. Ninguém de sã consciência deseja ter um filho excepcional, por isso, quando tal fato acontece, a mãe, especialmente ela, vê-se ludibriada em seus sonhos de mulher. Desejava afagar uma bela criança nos seus braços, embalando em seus sonhos caridosos. Mas o que recebe é, muitas vezes, um monstro de feiura e de revolta. Um ser que mal se expressa, quase não anda, não sabe as mais comezinhas coisas como beijar, pedir e agradecer. Se essa mãe supera sua revolta, amando aquele filho como se fosse a gema mais preciosa do firmamento, como se fosse o maior presente que Deus poderia lhe dar, transforma-se numa Madonna de comiseração, amor e piedade. Supera suas próprias fraquezas, tornando-se um baluarte de amor e compreensão. Assim devo proceder com meus filhos atilantes, meus capelinos, que irão para a terra transformá-la num mundo mais civilizado. Preciso que você, Varuna, que coordena o exílio, permita que eu seja a mais humilde das obreiras, ajudando aos mais necessitados. Se você permitir, gostaria de ser a primeira a ir à terra, ajudando os meus filhinhos capelinos, como humilde serva, desde os primeiros renascimentos. Varuna estava profundamente comovido. Não podia expressar nenhuma palavra. Um rio apertava seu pescoço, impedindo de qualquer reação. Só podia sentir com um movimento de cabeça. Aproveitou a sua intensa emoção para segurar as duas pequenas mãos de Lakshmi, beijando-as com enorme ternura. Sim, Lakshmi seria a mãe dos capelinos, assim como ele seria o pai dos banidos. No outro dia, Varuna teve uma reunião definitiva com Saesha e obteve dele a confirmação de que deveria começar o expurgo imediatamente. Já existia uma nave cheia de degradados, necessitando apenas agregar a mesma alguns chefes alambaques assim como uma pequena equipe de operadores. A viagem foi marcada para dentro de 3 dias. Nesse período, Varuna e sua equipe movimentaram-se celeremente para que todas as últimas providências estivessem prontas. 12 chefes alambaques, que tinham demonstrado disposição inusitada para partir, foram convidados a comparecer, e assim o fizeram, com grande pompa. Cada chefe chegou com 2 a 3 lugar-tenentes, mais algumas mulheres e 20 a 30 soldados escravos. Foram chegando gradativamente no decorrer dos 3 dias, sendo alojados na grande nave em locais diferentes para evitar lutas e disputas inúteis entre os vários grupos. Varuna e Lakshmi fizeram questão de receber os grupos de alambaques e todos demonstraram grande respeito pelo coordenador, e surpresa em conhecer a pequena carionense. Para eles, a pequena fêmea de Carion, além de ser muito pequena para os padrões de Atlante, era estranha, com sua cabeça insolitamente grande para um corpo tão diminuto. Não precisaram de muito esforço mental de perscrutação para detectarem que se tratava de um espírito elevado e, mesmo sendo pequena, tinha um poder espiritual bem superior a qualquer um deles. Após as averiguações mentais dos terríveis alambaques, Lakshmi passou a ser considerada como uma pequena deusa entre eles. A grande entrada era protegida por 200 guardiães fortemente armados com as armas que os carionenses tinham introduzido. Na entrada da nave que dava para um grande pátio, existiam 200 postos de atendimento para onde, à medida que as pessoas entravam, seja para visitas oficiais, seja para trazer espíritos perturbados, deviam se dirigir para triagem e registro. Ninguém não autorizado podia entrar e, diariamente, mais de 1000 solicitações eram recusadas e pouquíssimas aceitas, de pessoas que queriam visitar alguns dos internos a ser exilados. A recusa se devia ao fato de que aqueles infelizes podiam piorar seu estado, caso vissem pessoas que lhes foram caras durante a existência física. Por outro lado, esses seres, envelhecidos na perversão dos sentidos, estavam tão diferentes do que foram quando renascidos que os eventuais amigos ou parentes ficavam chocados e enojados com suas deformações. Muitos pleiteavam visitas, mas poucos eram atendidos.
do grande hall de entrada, onde se fazia a triagem e os registros, determinando para onde o interno devia ser encaminhado. Os espíritos eram conduzidos, por enfermeiros especializados, por elevadores que davam acesso aos andares da nave-prédio. Em cada andar existiam longos corredores centrais que davam entrada para grandes enfermarias, onde deitados estavam centenas de espíritos. Cada enfermaria tinha sido destinada a um tipo de doente espiritual, já que todo réprobo da justiça divina assim é considerado. Existiam enfermarias destinadas aos catatônicos, aos idiotizados, aos suicidas, aos assassinos psicopatas e assim por diante. Os mais perigosos eram amarrados ao leito e quando começavam a errar, uma espécie de capacete lhes era colocado na cabeça para analgesiar a mente com fluidos repousantes. Cada enfermaria tinha um sistema de exaustão muito bem arquitetado. Se as emanações pestilenciais das mentes em derrocada permanecessem na atmosfera, tornariam as enfermarias não só um local insuportável pelo efeito deletério dos fluidos mentais densos, como também potencializariam nos outros doentes todas as suas sintomatologias patológicas. Na entrada de cada enfermaria, existia um pequeno corredor, de tal forma que quem passasse receberia uma espécie de chuveiro fluídico, para não levar material fluídico de uma enfermaria para outra, e para prevenir eventuais fugas de alguns dos celerados. Um grupo de 2 ou mais guardiões revezavam-se na guarda das enfermarias, junto com 2 médicos e 10 enfermeiros. Os chefes alambaques foram instalados em locais sem nenhuma mobília, tendo sido dada autorização para que pudessem desenvolver o seu local da forma que achassem melhor. Contudo, explicaram que não poderiam passear pela nave, por razões de segurança. Na realidade, o que se pretendia evitar eram confrontos entre turmas de alambaques, e a influência nociva que tinham sobre os prisioneiros. A simples presença de alambaques na nave mudou o padrão vibratório, obrigando a limpezas fluídicas mais constantes. Varuna e sua equipe, incluindo o Lashmei, visitaram todas as dependências, procurando conhecer os vários lugares e os doentes. A maioria estava fortemente sedada, dormindo um sono povoado de pesadelos e repetições infindáveis dos seus crimes. Poucos estavam acordados, sentados na cama. No setor que apresentava as melhores condições de recuperação, havia um grupo de mais de 200 espíritos profundamente arrependidos. Na maioria, sabiam que seriam exilados em planeta distante, onde teriam a oportunidade de se redimir através de renascimentos difíceis, sem as facilidades tecnológicas existentes em Atlante. Os carionenses fizeram um segundo prédio transportador idêntico ao primeiro e os obreiros de Varuna conseguiram trazer mais gente para lotar a segunda nave. Os alambaques fiéis a Vartragan trouxeram mais de 10.000 pessoas, e os trabalhadores da seara do Senhor, um ou outro tanto. Não trabalhavam juntos, mas respeitavam-se mutuamente. Foi com grata surpresa que Varuna encontrou-se com o tenebroso alambaque Tajupartak. Sua imagem já não estava tão deformada como antes e Varuna logo o reconheceu, dirigindo-se a ele com amizade e deferência, o que logo trouxe importância ao demônio perante seus pares. Amigo Tajupartak, é com grande satisfação que o vejo novamente. O demônio fez uma reverência toda pomposa, no que foi correspondido por Varuna. Uma dúzia de pessoas de ambos os lados olhavam a cena, aguardando o desfecho. Mestre Micael, trouxe-lhe alguns seres hediondos para serem banidos do nosso planeta. Não merecem viver entre nós. Interessante como a mente trabalha. O sujo falando do mal lavado. Sem dúvida. Um belo trabalho. Vejo que abandonou nosso amigo Katlash. Ele não serve mais aos meus novos propósitos. Varuna perscrutou com a rapidez de um raio sem que o tenebroso ser o sentisse. Estava profundamente modificado. Não desejava mais apenas vingança e não destilava ódio. Havia uma nova atitude. Queria ser um guia de homens, um chefe, um rei e um deus.
Varuna pensou consigo mesmo, você o será, meu amigo, você o será. No dia marcado, com todos a bordo, incluindo Varuna e Lakshmi, a nave preparou-se para a partida. A nave capitaneada pelos carionenses sobrevoou a grande construção e encaixou-se, sem dificuldades no topo. Começou uma leve vibração. Pouco a pouco a nave-prédio foi subindo, deixando o solo argiloso e grudento do baixo astral onde estava localizada. Após alguns minutos de suave subida, vibrou numa tonalidade mais elevada e num ótimo. Foi atraída de Atlante para a Terra. Para cruzar o universo físico, através do mundo astral e mental, era necessário que todo o conjunto constituído da grande pirâmide negra e de sua nave propulsora acoplada no topo vibrasse numa mesma frequência. Para tanto, os que estavam no seu interior, também passariam a vibrar em frequências mais elevadas. A simples alteração vibracional desses espíritos degradados induziu-os ao mais puro terror. Os evoluídos que estavam no interior da nave não sentiram a viagem, sendo esta mudança vibracional uma sensação deliciosa. Os alambaques e os banidos, especialmente, os que estavam acordados, no entanto, sentiram grande pavor. Havia 2 transportadores. O primeiro partiu com Varuna e Lakshmi, enquanto que o segundo partiria dentro de alguns dias. Tajupartak estava no segundo voo. Viu quando o primeiro transportador foi enganchado por uma naveta pequena, vermelha, rubra como fogo em brasa, mal dando para ver devido à intensa luminosidade. Ela chegou voando alto e fez uma longa curva até aproximar-se e encaixar-se no topo do transportador em forma de pirâmide. Na hora de levantar voo, a nave, encaixada na imensa construção astral, começou a vibrar e emitir um zumbido alto. Tajupartak olhou assustado. Que estranho encantamento! Quando a nave alcançou uma determinada altura, começou a mudar de cor, indo do vermelho ao azul, tornando o imenso prédio negro numa grande bola de fogo e, subitamente, no meio de estrondos atordoantes e raios que cruzaram os céus para todos os lados, desapareceu. Tajupartak ficou estarrecido, bestificado, atordoado e amedrontado. Que magia fantástica! O voo, para os evoluídos foi uma delícia. Num minuto estavam em Atlante, no outro já tinham chegado à Terra, exatamente no lugar previamente determinado por Varuna e Mitraton. A grande porta se abriu e saíram no astral médio terrestre. Mitraton já os esperava. Cumprimentaram-se efusivamente e Varuna apresentou Lakshmi a Mitraton. A primeira leva de capelinos tinha chegado à Terra para um desterro que, para uns, seria longo e insuportável, para outros, relativamente curto, prenunciando um retorno triunfal a Atlante com os louros da vitória. Algumas horas depois de terem chegado, a maioria, inclusive os alambaques, alguns guardiões e enfermeiros, estavam completamente amadas pela poderosa força gravitacional terrestre. Os guardiões e enfermeiros receberam tratamento que lhes possibilitou adaptarem-se rapidamente, enquanto que para os demais alambaques e prisioneiros, o sono prolongado foi o melhor remédio. Varuna deixou Lakshmi como coordenadora, por ser a mais evoluída do grupo, com recomendações para providenciar os renascimentos o mais breve possível. Pelos planos de Mitraton, os primeiros renascimentos só iriam acontecer dentro de 10 a 15 meses, já que seria esse o tempo mínimo necessário para que o corpo astral perdesse a vibração atlante e adquirisse a energia mais material da Terra. Enquanto isso, Lakshmi e Mitraton teriam muito o que fazer. Seria fundamental planejar detalhadamente os primeiros renascimentos de forma a possibilitar uma boa implantação dos capelinos entre os terrestres. Varuna fez questão, antes de partir para Atlante, de participar do planejamento dos primeiros renascimentos. Mitraton e sua equipe de planejadores tinham estabelecido vários grupos na Suméria. As aldeias de Shuruppak, Ereche, Sim, Eridu, Lagash, Kish, Adab e mais algumas outras receberiam os primeiros capelinos. Na nave tinham vindo quase 20 mil exilados,
o que permitia que houvesse bastantes espíritos para serem renascidos numa primeira leva. Na Suméria, foram destacados inicialmente 3 chefes alambaques que teriam como função orientar os recém-chegados, sob o comando de Oannes, Alambaque e Mor. O trabalho de renascimento teria que ser lento, já que a Suméria tinha pouco mais de 70.000 habitantes espalhados por mais de 108 vilarejos. Lashmi escolheu cuidadosamente os principais seres pelas suas características de forte personalidade. Infelizmente, os degradados de personalidades mais pujantes ou eram alambaques que não queriam renascer, por enquanto, ou criminosos tenebrosos. Lashmi não tinha muita opção e, com o cuidado de quem semeia as melhores sementes, ela preparou o terreno para a eclosão da primeira civilização da Terra. Varuna precisava retornar a Atlante, a guerra estava a ponto de eclodir, e todos os planos de expurgo precisavam ser acelerados. Varuna partiu só na naveta vermelha de Carion. Deixou Lashmi no comando dos capelinos e carionenses e Vaio, o imponente Púrpura, segundo em comando de Vartragan, para comandar os guardiões responsáveis pela segurança geral na Terra. Capítulo 7. A guerra eclodiu com extrema violência. Os Urukians foram os primeiros a agredir a Confederação Norte-Ocidental e, depois disso, o mundo inteiro uniu-se para destruir o poderio crescente do Império. Durante 8 anos eles lutaram em vários continentes, destruindo cidades e matando a juventude em combates horrendos. No final, as duas confederações conseguiram desenvolver artefatos nucleares e explodiram diversas cidades urukianas, entre elas Tepuat, a capital imperial. A guerra terminou imediatamente após a explosão das bombas nucleares e com a morte de Katlash. Durante este negro período do planeta, morreram mais de 100 milhões de pessoas em decorrência dos combates, indo engrossar ainda mais os candidatos ao expurgo. O grande expurgo de Atlante passaria por 3 fases distintas. O início, que durou até o final da guerra, onde 20 e poucos milhões de pessoas foram banidas em grandes lotes. Enquanto este processo era implementado em Atlante, na Terra, os capelinos que demonstravam um mínimo de reajuste psíquico, renasciam na Suméria. Após a guerra devastadora de Atlante, houve um período intermediário, onde foram dadas oportunidades redentoras a grandes contingentes populacionais. No entanto, o período intermediário não foi pacífico e tranquilo, como se poderia imaginar. Os alambaques que não haviam partido para a terra tinham se dividido em 2 tendências. Uma aceitava o exílio como fato consumado e até ajudava as falanges de Varuna, e outra, subrepticiamente, começou um processo nefasto contra os renascidos, com o objetivo de levar consigo o maior número possível de degradados. Seu raciocínio era extremamente pervertido e constava de uma máxima: se eu me dano, então minha alegria é que todos se danem comigo. 20 anos após a Grande Guerra, Varuna, no retorno de uma de suas muitas viagens à Terra, reuniu-se com Uriel para uma reunião de trabalho. O ministro Saesh e Gebrandon estavam juntos com o coordenador. Caro Uriel, peço-lhe que nos relate os graves acontecimentos por que Atlante está passando. Uriel começou expondo sucintamente: Mestre Varuna, a situação está tornando-se cada vez mais insuportável. Há grandes grupos de alambaques espalhados pelo planeta implementando as piores infâmias. Até depois da Grande Guerra, expurgamos metade dos alambaques. Eles foram de livre e espontânea vontade e muito nos ajudaram na captura, guarda e banimento dos degradados. Nós os tratamos como se fossem obreiros especializados. Metade dos que ficaram continuam trabalhando em conjunto com os guardiões. Alguns raros, ansiosos para evitar o degredo, pediram renascimentos difíceis, tendo recebido novas oportunidades em situações penosas. Varuna acompanhava pelo grande visor o que Uriel falava. Muitos tinham renascido entre as cinzas, sofrendo na carne própria o preconceito que nutriram por tantos anos. Alguns, em extrema miséria, sem arrimo,
mas com grande desejo de progresso. Outros vinham cegos, ou mudos, e com deficiências inúmeras que os impediam de recalcitrarem no crime. Estavam acontecendo grandes devastações, tanto naturais como provocadas por guerras. Nesses lugares, as crianças morriam de fome nos braços de suas mães. A maioria era composta de antigos alambaques, soldados escravos e lugartenentes desses caliginosos seres, purgando existências dificílimas. Mas há um grande grupo que sabe que não pode fugir do expurgo. Reconhecem a força majestática dos maiores e insularam-se num tal processo mental que, se forem banidos, tentarão levar o maior número de indivíduos possível com eles. Além disso, para complicar ainda mais o aflitivo quadro, existe a meridina que leva ao vício milhares de jovens. O visor mostrava como as grandes redes de distribuição da potente droga haviam se organizado pelo mundo inteiro. Atacavam as crianças, os adolescentes, os executivos das grandes empresas, os miseráveis e os ricos. Tratava-se de um grande negócio, com ramificações em todos os lugares do mundo. Além disso, era um poder que corrompia políticos, administradores e policiais. Temos usado os artistas para divulgar boas ideias, a fraternidade e o amor. No entanto, eles também têm usado as artes para seus propósitos. Há músicas delirantes que falam explicitamente no poder do mal e de Razidaraka, o grande dragão, o conceito do próprio mal personificado. Há filmes e peças teatrais que enfatizam a violência, a destruição, plasmando nas mentes infantis e adolescentes o vírus da maldade e do terror. Com isso, têm aparecido mais e mais gangues infanto-juvenis que destroem, se viciam e atacam as pessoas. Grande parte desses acontecimentos são efeitos das graves distorções econômico-sociais que os alambaques usam para destilar ódio, desesperança e desavenças. Varuna, após escutar o relatório de Uriel, falou: a evolução espiritual exige que o ser passe por todas as fases, de forma a aprender em cada uma delas as nuances da realidade. Os alambaques estão nos seus derradeiros estertores. Sabem que dentro de alguns anos serão irremediavelmente banidos, aprisionados e levados à força para o planeta azul, onde terão que regenerar-se, seja por bem, seja por mal. Fizemos, e você bem o disse, tudo o que podíamos fazer. Demos bons exemplos. Conscientizamos através de peças ficcionais que o bem é o único tesouro duradouro, pois incrusta-se no interior do ser, levando-o ao aprimoramento. Entretanto, Deus usa o mal para o bem. O contato da humanidade atilante com os alambaques, com o vício e a degradação, se faz alguns baquearem pelo caminho, faz a maioria progredir e evitar a abjeção de um comportamento inadequado e lascivo. Não podemos protegê-los de tudo e de todos. Queremos aves fortes que saibam voar em dias de tempestade e não frágeis passarinhos que não consigam sair do ninho sem a ajuda de zelosos pais. Uriel perguntou a Gebrandon: Mestre Gebrandon, será que, em outros expurgos, tomaram-se algumas medidas defensivas contra os alambaques? Gebrandon pensou um pouco e respondeu com segurança em sua voz: em todos os lugares, os dragões empedernidos tornaram-se um instrumento de resolução de problemas e cancros seculares. Explico-me: durante séculos, os seres foram constituindo sociedades onde imperaram determinadas elites. Essa classe social dominou através de leis e instituições sociais as demais classes, nunca permitindo que crescessem além de um determinado limite. Agora, com a atuação dos alambaques, com os meios de comunicação, com a religião levada aos extremos, as classes começam a entrar em conflito. Gebrandon fez uma pequena pausa. Não pensem que, neste nível de evolução, os homens resolvem suas diferenças através do uso da razão. Pelo contrário, as diferenças são resolvidas através de lutas armadas, guerras fratricidas e verbalização acirrada. No entanto, não me canso de repetir que Deus, nosso amantíssimo Pai,
use o mal para o bem. Todos esses conflitos resolvem os problemas, mesmo que a primeira impressão seja de que eles estejam sendo agravados. Uma guerra fratricida acaba por solucionar os problemas que estavam aparentemente esquecidos. Eles trazem à tona velhos ódios,